Bom pessoal, é o seguinte, nesse vídeo vou fazer uma pequena explicação sobre como que funciona a colhedora de amendoim e feijão Miyake CM3R. Bom pessoal, como eu tenho vários vídeos no canal colhendo amendoim com ela, então sempre tem um inscrito que pergunta como funciona ela, algo do tipo assim, porque como tem bastante dessa máquina ainda por aí, que o pessoal colhe feijão, então vou fazer uma pequena explicação sobre o funcionamento dela. Bom pessoal, essa Miyake está com a gente aqui ó, desde 86, então somos o primeiro dono dela. E tá aí, sempre colhendo feijão e amendoim. Bom pessoal, aqui basicamente o sistema dela de recolhimento é esse aqui, não tem muito segredo. Tipo assim, parece mágica, mas não é. Esse dedo aqui embaixo tem esse comprimento, conforme ele vai subindo, ele vai encolhendo dentro desse rolo aqui, até sumir ali. Ou seja, ele pega o amendoim e puxa, chega nesse ponto ele solta o amendoim. Basicamente, pessoal, ele é um sistema de eixo meio torto, ele lembra um virabrequim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma filmagem aqui internamente. Vocês estão vendo que o eixo dele, pessoal, onde que segura os dedos, ele fica fora de centro. Ou seja, dá a impressão que esse eixo... Deixa eu apagar essa luz aqui. Dá a impressão que esse eixo fica no centro, só que ele fica mais na parte de baixo do rolo. Ou seja, os dedos não mexem, os dedos mantêm sempre o mesmo comprimento. Porém, como o eixo está próximo aqui da base desse tambor aqui, ele tem um comprimento maior. Porém, a distância dessa parte até aqui em cima é maior. Então, aqui nessa parte de cima, ele fica menor o dedo. Isso porque o eixo está mais para a base do tambor. É um sistema simples. Ele funcionando, dá a impressão que ele encolhe, mas não encolhe. O comprimento é sempre o mesmo. Então, só uma pequena explicação para vocês. Daí, pessoal, temos esse sistema de esteira que recolhe o amendoim para dentro. Ele passa por essas peneiras aqui para ir lá para dentro. Essas peneiras aqui, pessoal, ela basicamente serve para deixar um pouco da terra para o chão, para não ir muita terra para dentro do sistema. A diferença, pessoal, dessa peneira para a peneira de feijão, basicamente é o tamanho da furação da peneira. A de feijão é bem mais fechadinha. Até, pessoal, que essa peneira aqui, quando veio de fábrica, pelo que o pai já falou dela, ela veio, no caso, veio com dois jogos, o jogo de amendoim e o de feijão. Só que o pessoal mandou, pelo jeito, dois jogos de feijão, porque o tamanho veio igual. Daí o pessoal na época pegou um ferro de construção e foi abrindo a furação. Deixa eu mostrar aqui embaixo. E simplesmente foi abrindo a furação assim, um por um, para ficar uma furação maior. Tipo assim, não passa a vagem do amendoim, porém a terra cai. Aqui, pessoal, tem essa parte de baixo aqui, ó, que tá no tamanho original ainda, que o pessoal cansou de abrir e deixou uma parte sem abrir. A de feijão, pessoal, fica nesse tamanho aqui, bem menorzinho do que a parte do amendoim. Só uma pequena explicação para vocês. Daí, pessoal, todo amendoim que sobe por essa mesa com a peneira, ele é direcionado por aquele rotor ali, ó, para o centro, certinho para o centro aqui da máquina. Para que ele venha e caia aqui no batedor. Então ele vai direcionar certinho aqui no batedor o amendoim. Bom pessoal, esse batedor eu já reformei ele há alguns anos atrás, porque ele vai gastando aqui essa chapa aqui, e ele fica fino, pessoal, então ele diminui muito o tamanho. O que acontece? Na lavoura, ele vai tacando amendoim aqui, e como essa parte está mais fina e a parte de cima está maior, ele junta muito amendoim e de vez em quando ele manda de remessa. Então não fica um serviço muito bacana, a máquina acaba forçando a máquina. Então eu reforcei isso daqui com ferro de construção, eu peguei e eu fui torcendo o ferro de construção para acompanhar o desenho certinho, fui soldando. Então tá dessa forma aqui, ó. Depois, pessoal, a parte estava com a chapa bem mais fina, e eu peguei e reforcei com os ferros da ponta até aqui no tambor aqui do batedor. Então ficou dessa forma aqui. Daí, pessoal, mais para frente do batedor, nessa parte da grelha, é a parte onde o amendoim cai para baixo. Ou seja, cai para a parte do chupim que leva lá para a parte da ventilação. Ou seja, pessoal, o amendoim ele vai sendo levado lá para cima até
a palha cair embora e o amendoim cair para o chão. Vocês podem ver aqui na filmagem, pessoal, depois eu vou abrir ali em cima a tampa. Temos esses ganchos aqui. Esses ganchos aqui, pessoal, cada cerca de uns 2 palmos tem um aqui nesse rotor. No batedor, melhor dizendo. Ele, pessoal, é o que determina a velocidade que o amendoim sobe lá para o fim do batedor. Ou seja, ele tem um ângulo que você regula 3 posições. Mínimo, médio e máximo. Ou seja, no mínimo, pessoal, o que acontece? Ele leva o amendoim rápido lá para cima, ele leva embora rápido a palha. Na pancada média, ele demora um pouco mais de tempo. E na pancada máxima, ele demora mais tempo para subir. Ou seja, ele fica dando mais volta aqui no cilindro e dando mais batida para cair o amendoim. Aqui no caso do nosso, pessoal, está na pancada mínima. Porque mais do que isso, já com o amendoim sequinho, ele começa a quebrar muita vagem de amendoim. Esse aí, pessoal, então, uma parte da palha, que no caso é a planta, a parte mais inteira da planta, ele vem e joga aqui em cima. Ou seja, aqui cai aquelas palhas bem mais grossas pra cá. Então vai caindo certinho aqui pro chão. A parte mais fina, pessoal, do amendoim, no caso os gravetinhos mais finos, as folhas mais finas, ela acaba indo para baixo junto com as vagens. E também junto com um pouco de terra que talvez tenha no amendoim. Daí, pessoal, tem aqui embaixo essa peneira também, poder ajudar a cair um pouco da terra pro chão. Também o diâmetro, ó, um pouco maior do que do feijão é menor do que esse aqui. Porque se colocar feijão aqui, vai cair o feijão no chão. Então tem outro jogo de peneira lá, com o diâmetro um pouquinho menor, buraquinho mais redondinho. Daí, pessoal, esse chupim, ele leva o amendoim com a sujeira lá pra cima. Ele passa e vai cair aqui. Aqui, pessoal, é a parte do ventilador. A parte do ventilador, pessoal, ele puxa o ar por aqui e vai direcionar para um defletor lá dentro, que eu vou mostrar para vocês como que funciona, para levar a sujeira embora. Aqui tem regulagem também de abertura de ar. Todas essas furações aqui que vocês vão abrindo aqui, ó, aumenta ou diminui o fluxo de ar no ventilador. Um ventilador bem simples também, ó, algo normal, 4 passos, que puxa o ar daqui e taca lá para trás. Deixa eu dar uma volta aqui. Só lembrando, pessoal, a maioria dessas correias que vocês estão vendo aqui na máquina ainda é original de fábrica. Tem a pintura amarelinha da Miyake ainda. Dificilmente vai estragar essa correia, porque o sistema aqui que roda na parte do transporte do amendoim roda bem devagar. A correia que mais vai estragar vai ser essa correia aqui do ventilador. Porque o ventilador tem um parâmetro de rotação muito elevado. Ó, olha o tamanho da polia que toca o ventilador e olha a polia do ventilador. Ele roda muito rápido mesmo. Então daí aqui vai gastar bem mais correia, vai gastar polia também e também o tensor também vai gastar bem rápido. Já foi trocado, ó, tá amarelinho. O original é assim, ó. Quer dizer, tá cinza e o original é amarelinho. E também o rolamento do ventilador. Também estraga bastante porque ele roda muito mais do que o normal da máquina. Assim, muito que eu falo, pessoal, é que em relação à máquina, que tem muita parte original, já foi trocado algumas vezes a correia. Então só para vocês terem uma base aí. E é isso aí. Então, pessoal, voltando aqui para trás da máquina, como eu falei para vocês, o amendoim, pessoal, o amendoim vai vir lá de cima, por aquele chupim que eu falei para vocês, e vai cair bem nessa placa aqui. Ele vai cair para o chão, para cá. Aquele é o chupim transportador que leva lá para cima na sacaria. Só que, pessoal, o vento, ele vem certinho daquela brecha ali, ó. Então o vento vem certinho para trás aqui, para jogar a sujeira aqui para trás da máquina. Sujeira, a palha, a poeira. O amendoim, a parte mais boa do amendoim, vai cair para o chão, naquele chupim, para ir para o transporte lá em cima. A segunda parte do amendoim, pessoal, que é a parte um pouco mais leve, o grão um pouco menos granado, ele tende a voar um pouco mais para trás e cair no segundo chupim. E esse chupim é o chupim do rebano. Ele vai levar para lá. Tem uma esteira transportadora que vai subir e vai tacar de volta ali em cima, junto com o amendoim que está vindo sujo lá, para um segundo rebano do amendoim. E eu deixo o vento 100% aberto, porque vai cair um pouquinho de vagem xoxa para trás, mas lá só vai ficar incomodando depois. Temos regulagens, pessoal, para você colocar aqui no meio
algumas divisões aqui no meio para ficar um pouco mais alto. Daí o amendoim tá um pouco médio, vai cair antes lá para trás e para cá vai cair um pouco mais leve, ou mais xoxo, como vocês preferirem. Daí temos a segunda opção de tampar o vento um pouco mais para trás aqui, para aproveitar mais ainda aqueles amendoim feio. Mas eu não deixo não, eu deixo o amendoim feio ir embora. Daí, pessoal, o rebano, que aqui ó, é o transporte do rebano, vai subir por essas canecas aqui, ó. Essa esteira eu troquei o ano passado essa esteira, a outra estava bem ruim mesmo. Comprei na internet no Mercado Livre e troquei essa esteira. Dá mais trabalho você fazer as furações do que para trocar a esteira em si. Daí, pessoal, vem o amendoim do rebano nessa parte aqui e cai de volta lá junto com o amendoim que vem sujo. Então, basicamente, esse é o sistema da máquina. Daí, pessoal, por fim aqui em cima, o amendoim cai aqui. Vem, no caso, por essas canecas transportadoras. Cai aqui para serem sacados aqui na sacaria que está aqui na boca. Temos duas sacarias, porque dependendo do fluxo de amendoim, pessoal, não dá tempo do cara tirar a sacaria e colocar outra. Então o cara deixa duas sacarias aqui, encher uma, o cara tranca a porta, enquanto vai enchendo a outra, o cara tira, dá pro outro costurar o saco aqui e dá tempo de colocar o outro ali no lugar. Então essa é a lógica aí do funcionamento da máquina. Para colher feijão, pessoal, é quase que igual ao sistema, porém, aqui dentro vai uma peneira em forma de meia-lua para separar as vagens do feijão que estão verdes ou que não abriu com a pancada na hora da colheita. Ou seja, nessas duas portinhas aqui caem o feijão limpo, daí as vagens ficam por cima da peneira e caem na terceira bica, que no caso é a bica das vagens que não foram batidas. Então vai caindo aqui para poder ficar o feijão limpo. Dá também poder bater sem ela, só que muda que vai cair um pouquinho de vagem junto, mas dependendo aí o esquema que o cara vai vender o feijão, é melhor deixar assim, depois desconta na hora de vender. E é isso aí. Então esse é o esquema da máquina de funcionamento. Aqui, pessoal, essas são as tampas lá que eu falei para você, onde que tampa o vento lá, aquelas guias para tampar o vento lá, para aproveitar um pouco mais o amendoim, algo do tipo assim. E aqui é o famoso escorregador, onde a gente coloca a sacaria para ir ali para baixo até chegar no fim da rua e liberar a sacaria no fim da rua. 3 sacarias de 25 kg cabe aqui no escorregador. Depois, dependendo do comprimento da rua, o pessoal vem empilhando umas aqui, mais umas 2, 3 sacarias aqui, para depois soltar o amendoim. Esse, pessoal, o sistema aí, ó, bem simples mesmo, ó. É tudo polia e correia, não tem segredo. Tem alguma caixinha de redução que vai graxa também, algo bem simples. Não tem muito segredo. Depois, pessoal, temos aqui na frente, ó, o sistema dela de recolhimento, que eu acabei não falando. Ele, no caso, ele abaixa aqui, ó. Temos 2 cordas que vocês vão colocar no trator aqui, no caso, para manusear ele. Uma corda é para você desarmar aqui, para ele ficar no chão. Daí, pessoal, ele fica assim, ó. Então você desarmou ali, ó. Vai trabalhar nessa altura do chão, quase rando no chão. O que determina, pessoal, a altura da plataforma ali na frente em relação ao solo é esse rolo aqui. Esse rolo aqui tem uma regulagem de altura. Então aqui, pessoal, esse rolo ele rela no chão, ele vai só flutuando assim para poder pegar o amendoim. Flutuando por quê? Porque temos 2 molas gigantes aqui na frente que deixa a plataforma bem levinha. Para vocês terem uma ideia, ó. Olha como é levinho, ela vai só flutuando sobre a leira do amendoim. E é isso aí. Então essa é a lógica de funcionamento dela. Esse peso de flutuação, pessoal, vocês conseguem regular apertando esses 2 parafusos das molas. Então quanto mais você aperta, mais leve ele fica. Quanto mais você solta ali, mais ele fica pesado. Então essa é a lógica dele. Essa máquina, pessoal, ela não funciona com rotação de 540 RPM do trator. É um sistema mais antigo, não sei porquê. O pessoal podia fazer uma redução um pouquinho melhor na hora de ter projetado essa máquina. Por quê? Ela funciona, pessoal, com uma rotação próximo de uns 340 RPM na tomada de força. Ou seja,
Se você está usando essa máquina num trator Ford, por exemplo, no Ford 5600 em diante, a tomada de força dele, pessoal, dá 540 RPM a cerca de 1900 RPM do motor. Ou seja, para dar 340, vocês vão ter que trabalhar com o motor na rotação de 1350, mais ou menos. Mais do que isso, pessoal, a máquina começa a quebrar muito amendoim. Então é um padrão que ela funciona. Se você tem um Ford 4600, que a rotação da tomada de força dá com 100 RPM a menos, você vai trabalhar ali perto de uns 1200 RPM mais ou menos. Isso é muito ruim para o motor trabalha muito lento, na minha opinião. Então esse é um pequeno defeito assim que eu considero. Deveria ter feito uma reduçãozinha assim, tipo assim, na parte da transmissão lá para trás, para que ela funcionasse um pouco mais, com uma rotação um pouco mais elevada. Daí ficaria mais tranquilo o seu funcionamento. Eu vou abrir a tampa ali para vocês verem o batedor como que funciona e para poder fechar o vídeo. Antes que alguém me esqueça, pessoal, velocidade de trabalho da máquina. Essa máquina trabalha com a velocidade ali próximo de uns 3, 4 por hora mais ou menos. Então no caso do Ford, no máximo você trabalha com uma terceira reduzida, que já está indo bem rápido mesmo. Ela trabalha meio devagar. Mais do que isso não daria conta do amendoim puxar, e também o trator também não puxaria também legalzinho, dependendo do terreno. Por quê? Esse trambolho pesa 2.700 kg, só para vocês terem uma ideia. Então temos o peso do trator, vamos supor quase 4 toneladas, no caso de um Ford 5600, mais o peso da máquina. Então vamos ficar deslocando na roça com mais de 6,7 toneladas na lavoura. Então, dependendo do terreno e o solo, não tem como trabalhar mais ligeiro do que isso. Então só uma pequena dica para vocês aí. A produção da máquina por hora, pessoal, segundo o manual de instrução, é possível colher 60 sacas de amendoim por hora. 60 sacas de amendoim de 25 quilos. Lógico que vai depender de quem está lá em cima, lá manuseando a sacaria, costurando, colocando pro escorregador. E também vai depender, pessoal, também do tipo do amendoim e do comprimento da rua. Quanto maior a rua e melhor o amendoim, mais próximo disso é possível chegar. E eu cheguei no máximo aí, pessoal, colhendo com uma rua assim de uns 200 metros de comprimento. No máximo chega aí umas 40 sacas de amendoim por hora. Porque dependendo do lugar que tem que manobrar muito, demora muito para manobrar. Por causa do comprimento, a máquina tem mais de 7,30 metros de comprimento. Então é um pequeno empecilho aí. Acho que as máquinas mais modernas de colher amendoim da Miyake é bem mais curta. Deve ter uns 2 metros a menos tranquilo. É um pouquinho mais larga, só que é mais curta. É isso aí. Deixa eu abrir aqui o batedor para vocês verem, porque senão o pessoal vai me xingar por não ter mostrado o batedor. Deixa eu dar um pequeno corte aqui no vídeo. Tem que tirar 4 parafusos 14 milímetros. E é isso. O batedor, pessoal, nada mais é do que um chupim gigante, melhor dizendo. E todo o sistema aqui, pessoal, ele tem essas grelhas aqui embaixo, é onde que vai cair o amendoim. Ou seja, o pé do amendoim ele sobe batendo nessa parede que tem grelha para cair no chão. Ou lá para baixo no chão, no caso no chupim, melhor dizendo. Daí, pessoal, o que determina a quantidade de pancada que ele vai levar, ou seja, o tempo que ele vai ficar sendo centrifugado, a grosso modo dizendo, será esses dedos aqui, ó, esses ganchos aqui. Ou seja, pessoal, ele tem 3 regulagens, assim, em teoria, mas pode ter mais. Essa regulagem que está aqui, pessoal, é regulagem mínima. Ou seja, ele está avançado mais para cima aqui. Como ele roda nesse sentido aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mexer aqui. Roda para lá assim. O que acontece? Esse ângulo avançado faz com que ele pegue o pé do amendoim e que faça com que ele complete seu ciclo mais rápido até lá em cima para ele ser jogado. Ou seja, é a pancada mínima que dizemos. Se a gente pegar esse dedo, pessoal, irregular, certinho alinhado com essa chapa do eixo aqui, do rotor, o que acontece? Ele vai ficar mais tempo o amendoim aqui na máquina. Ou seja, ele vai demorar mais tempo para chegar lá em cima, vai dar mais volta com o amendoim aqui na máquina, que é a pancada média. E se a gente pegar esse eixo aqui, pessoal, e virar para cá, o lado oposto do que ele está lá, vai demorar mais tempo ainda para o pé do amendoim chegar lá em cima. Ele vai receber um monte de pancada até completar o seu ciclo e ser jogado pela máquina. Então essa é a regulagem da máquina.
Então é assim que ela funciona. E é algo bem simples, pessoal, não tem assim muito segredo. O que muda é que talvez o pessoal tenha essas máquinas aqui muito antigas, já gastou pra caramba isso aqui, até ficar fino e cair. Então o amendoim está recebendo muita pancada lá dentro, porque não tem o dedo para guiar ele embora rápido, e acaba quebrando muito amendoim. Então fica uma pequena dica para vocês. Esses dedos aqui, pessoal, já foram feitos várias vezes. O original já gastou aqui, que furou aqui e desmanchou. Aí o pai pegou e fez outro. O que ele fez também já foi também. Eu acho que só tem esse, eu acho que da época que o pai fez. E o restante eu fiz novo. Tá com uns 3 anos que eu fiz novo. Eu peguei um que estava perfeito, porque tem ponto do batedor que ele gasta mais ou menos. Eu peguei e copiei certinho o tamanho dele e fui entortando certinho no ângulo para fazer novo. Então esse aqui eu fiz novo. Aqui o diâmetro é um pouquinho menor do que o original, mas a função dele ele continua a mesma. E é isso, pessoal. Então essa é a regulagem da máquina aí, mais ou menos, para vocês verem. Bom, pessoal, só para poder complementar aqui o vídeo, ó, a gente tem o manual de instrução original da Miyake aqui ainda, e tem todas as informações da máquina. É a parte ali de tipo de polia, de mancal, de rolamento que vai nela, enfim, tudo certinho. Só uma pequena correção com relação à ficha da máquina aqui, ó. O peso eu falei certinho lá, rotação me equivoquei, são 390 RPM, mas não muda lá com relação ao RPM que eu falei do trator, continua igual. Potência mínima que pede para funcionar ela, 60 HP. Comprimento da máquina, 7,90 metros. E a produção de amendoim tá aqui, ó, 65 sacas por hora e feijão, 36 sacas por hora. Tá aí o manual da máquina, aí, o certificado de garantia, tudo certinho da época. Aqui, ó, com relação ao batedor. Tá aqui o batedor, né, na mesma visão que eu mostrei para vocês lá na máquina. Daí, ó, a posição que ele manda aqui, ó, posição... Posição B, posição A e posição C. Aí aqui, ó, ele diz aqui, perda de cereal por aquela saída lateral lá. Olha lá, regulagem do batedor estão na posição errada. Ele diz lá, colocar na posição B. Posição B, pessoal, é a posição com o dedo para trás aqui, que circula mais tempo o amendoim na máquina até sair lá em cima. Então só uma pequena informação para vocês verem aí. E é isso aí. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui, pessoal, a parte de pneu aqui ainda é original de fábrica ainda também. Tem alguns reparos que poderia fazer aqui, no caso, na parte... Esse pequeno chupinho aqui do rebano, ele tem um furo aqui que ele fez por causa da ferrugem. E eu coloquei essa chapa de alumínio só para poder usar a máquina, mas tem que cortar aqui e fazer certinho uma solda para ficar um negócio bonitinho. Do restante, a máquina está aí, originalzinho. Temos aqui um mapa ainda, ó, recolhedora de amendoim e feijão. Aquele mapa da Miyake ainda. Deixa eu fazer uma filmagem aqui por trás dela, para quem quiser ver. Adesivo da época aí, ó, Máquinas e Implementos Agrícolas Colombo Limitada. Da época que o telefone ainda tinha somente 6 dígitos ainda. Aqui na época foi o revendedor que vendeu a máquina aqui na região. E é isso aí, pessoal. Então essa é a máquina aí. Uma melhoria que foi feita na época em relação ao modelo original, pessoal, foi o eixo. O eixo o pai furou ele e passou ele mais para trás. Por quê? O eixo antigamente era aqui, ó. E o pai passou um palmo para trás. Por quê? Se fosse em lugar que tinha muita inclinação, a parte de trás da máquina pegava no chão. Então o pai furou o eixo um pouco mais para trás, para atacar o peso um pouco mais no rabicho do trator e a traseira ficar um pouquinho mais elevada do chão. Então essa foi a armação feita. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que sirva para quem está precisando de informações com relação à máquina. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E é isso aí, pessoal. Falou, obrigado, valeu, fui!